Olá, alunos do primeiro ano D e primeiro ano E, aqui é o professor Maurício, e nesse vídeo eu irei fazer a correção comentada da avaliação online de português do primeiro período, ok? Então, vocês já fizeram, agora é hora de corrigir. Então, vamos lá. Para as questões 1, 2 e 3, eu apresentei para vocês o texto Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e vocês, com base nesse texto, iriam responder as 3 primeiras questões, ok? Então, vamos avançar. Primeira questão. Geralmente, em contextos sociais e comunicativos, são usadas diferentes linguagens. No trecho do ato 2, qual a linguagem predominante utilizada? No caso dessa questão, estou cobrando de vocês os conhecimentos de vocês relacionados à linguagem e variação linguística, ok? Então, de acordo com esse texto, se você for analisar com calma, você vai perceber que a linguagem que predomina, aquela que se manifesta de forma mais visível no texto, é a linguagem informal, também chamada de coloquial. Então, essa era a resposta. Na questão 2, seguinte pergunta. Os atos 2 e 3 da obra literária Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, apresentam características de qual gênero literário? Nessa segunda questão, vocês teriam que retomar aí o conteúdo que nós trabalhamos sobre gêneros literários. Lembrando que os gêneros literários são 3: o épico narrativo, o lírico e o dramático. Então, cada um tem uma característica específica. Com base nesse texto que vocês leram, a que mais se manifesta, né, é o gênero dramático. Por que dramático? Porque o gênero dramático é aquele tipo de texto que foi produzido para ser ensinado, para ser dramatizado, certo? Tanto é que esse texto foi inspiração para o filme, né, O Auto da Compadecida, que é um clássico do cinema brasileiro, certo? Então vamos lá. Na questão 3, eu já estou cobrando de vocês os conhecimentos relacionados ao descritor 6 da matriz de referência do SPAES, que é aquele descritor que vai trabalhar com as ideias de fato e de opinião, vai avaliar se vocês conseguem diferenciar fato de opinião. Então, nessa questão, a pergunta era a seguinte: identifique em qual dos trechos abaixo há uma opinião. Então, o gabarito é a letra E. Não vejo nada de mal em se benzer a bicha. Então, essa fala aí do personagem, né, do texto, indica que ele está expressando uma opinião. Nessa expressão, não vejo nada de mal, é algo bem particular, bem pessoal, bem subjetivo do personagem. Então, as demais são fatos, né? E a única que expressa opinião é a letra E. Para as questões seguintes, né? Para a questão seguinte, questão 4, eu trouxe aí uma tirinha, gênero textual tirinha, do Armandinho, que é esse personagem aí do cabelo azul que vocês estão vendo. Vamos para a pergunta. A tirinha de Armandinho critica, caso aí o gabarito, letra D, o fato de todos terem o mesmo ponto de vista. Essa questão aí nós estamos trabalhando com vocês o descritor 4, que é aquele descritor que faz a relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Então, aí vocês teriam que fazer essa relação daquilo que está escrito, né, com o que é visualizado, com as imagens. Então, nesse caso desse texto, a pretensão do personagem, né, a pretensão da tirinha é fazer uma crítica ao fato de todos terem o mesmo ponto de vista. Isso aí fica bem claro para quem leu e conseguiu compreender a ideia central da tirinha. Próxima questão, nós temos esse anúncio publicitário, né? É uma questão com esse texto, que é uma questão de Enem, que eu trouxe para vocês, que também vai trabalhar com esse descritor da articulação de elementos verbais e não verbais, para poder compreender o texto. Vamos para a questão. Questão 5. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais, com vistas a, né? Essa expressão com vistas a, a mesma coisa dizer com o objetivo de, letra D, associar o vocábulo açúcar, que é a palavra açúcar, à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante.
Então, aí vocês teriam que articular os conhecimentos de vocês, relacionando o que está escrito, verbal, e o que não está escrito, visual. No caso aí é a imagem, ok? Gabarito letra D, quinta questão. Próximo texto é um artigo de opinião, pena medieval. Esse texto aí, ele vai dar suporte para as questões 6 e 7. Então, vocês fizeram a leitura do texto, do artigo de opinião. E a questão 6 é a seguinte: qual é a opinião central, né, o ponto de vista, a tese defendida pelo autor do texto? Transcreva do texto. Então, botei aí entre parênteses para vocês, que era só vocês analisarem no texto e transcrever conforme estivesse no texto. Então, aí a expressão, né, o trecho, o período em que fica visível essa tese, esse ponto de vista do autor, está aí no início do texto, nos primeiros parágrafos, geralmente vem a tese. No plano moral, a pena de morte é um fóssil jurídico, uma prática que deveria ser abolida por qualquer país que se pretende civilizado. E a história o mostra com clareza. Então, nesse caso aí, né, ele usou uma linguagem bem mais rebuscada, mas o que ele está falando aí é que ele está pretendendo, a ideia dele, a opinião, né, ele é contra a pena de morte, diz que ela deve ser abolida, deve ser exterminada, não existe mais. Então, esse é o ponto de vista, a tese defendida pelo autor no artigo. Questão 7. Qual tipo de linguagem empregada no texto? Pena medieval. Nessa questão 7, eu trabalho com vocês também, mais uma vez, linguagem. Né? Então, como é um artigo de opinião, geralmente os artigos de opinião, a linguagem que predomina é a formal, né? A língua padrão. Então, no caso aí, gabarito, nós temos letra A, linguagem formal, ok? Texto seguinte, por parte de Paz, de Bartolomeu Campos Queiroz, vai nortear as próximas questões, a questão 8 e a questão 9. Questão 8. O texto por parte de Paz, de Bartolomeu Campos Queiroz, é do gênero textual memória literária. Sabendo que o escritor de memórias literárias tem a capacidade de recuperar suas experiências de vida, verbalizando-as por meio de uma linguagem na qual é autoridade, a qual gênero literário pertence o texto por parte de Pai? Mais uma questão aí que iria avaliar de vocês o que vocês aprenderam sobre gêneros literários. Nesse caso, esse texto é um texto narrativo, ele conta uma história, né? Se conta uma história, se tem esses elementos, né, da narrativa, logicamente ele vai ser do gênero literário épico ou narrativo. Alguns alunos confundiram, né, gênero textual com o gênero literário. No caso aí, gênero textual ele já está dando na questão, que é a memória literária. Ele está pedindo o gênero literário. No caso, épico narrativo. Questão 9. O narrador da memória literária é personagem, pois o texto é narrado em primeira pessoa. Assinale a alternativa em que essa afirmativa é confirmada. Então, aí você vai analisar em qual das alternativas comprova, né, confirma essa colocação do enunciado que afirma que o narrador está em primeira pessoa, que ele participa da história que ele está contando. Então, a correta é a letra D, mas era minha a dificuldade de acomodar as coisas dentro de mim. Os pronomes aí, minha e mim, né, dão assim essa certeza para a gente que essa é a alternativa correta, né? Que o narrador está em primeira pessoa porque ele participa por causa dessas expressões. Para finalizar a última questão, nós temos o seguinte. Trata-se de uma frase, expressão ou palavra que define algo específico de um grupo profissional, social ou cultural. São os bordões, ou mesmo elementos técnicos utilizados nos ambientes corporativos. Em geral, algumas áreas como o direito e a tecnologia da informação utilizam-os mais do que outras, dificultando o entendimento dos conceitos por parte da maioria das pessoas. O trecho acima define um dos elementos que faz parte das variações linguísticas, ou variações estilísticas, da linguagem. Como esse termo é chamado? Então, nessa questão aí, a gente vai lembrar dos elementos, né, estilísticos, né, a linguagem regional, a gíria, o jargão. Então, nesse caso aí, quando ele se refere a palavras, não expressões, que definem algo específico de um grupo profissional, social, cultural, ele está falando do jargão, que são aquelas palavras, expressões bastante comuns, bastante usadas
em determinados grupos profissionais, né? No caso, ele citou aí no texto palavras e expressões da área do direito, palavras ou expressões que são usadas na área da medicina. Essas palavras, expressões, elas são chamadas de jargão, tá certo? Ok? Ficou entendido? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp da turma, ou vocês podem me chamar no PV. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido.